Paz e bem, povo de Deus, seja bem-vindo ao momento da reflexão de hoje. Meu nome é Rafael Azevedo, sou membro da comunidade católica Adorai. Venho aqui nessa sexta-feira para partilhar com você a palavra de Deus, para ouvirmos a palavra do próprio Jesus. Não são minhas palavras, não são palavras da comunidade Adorai, são palavras do próprio Deus, palavra do próprio Jesus. Que nós possamos acolher, pedir ao Espírito Santo que nosso coração seja terra fértil. Que nós estejamos abertos ao germinar de Deus em nossa vida, ao cuidar de Deus de nossas vidas, a transformação que Deus quer fazer em nós nesse dia e através dessa palavra. Possamos traçar o sinal da Santa Cruz sobre nós, pedindo a graça, o entendimento desse amor e dessa misericórdia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que nós iremos meditar hoje está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 34, que nos fala assim: Jesus dizia-lhe: o reino de Deus é como alguém que lança sementes sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhe: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhe a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava só com os discípulos, explicava-lhe tudo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eu olhava para essa palavra e dizia: meu Deus, o que queres falar ao nosso coração? E aí eu pegava a primeira leitura de hoje, que o rei Davi estava em seu tempo ocioso, passeando pelo palácio, viu aquela mulher bonita, a esposa de Urias, Betsabé, e aí desejou, pecou, tramou, fez toda uma trama, nada desenvolveu como ele queria, e aí ele por último tramou a morte de Urias. Depois vem o Salmo 50, o pedido de Davi de perdão a Deus, de arrependimento de Davi. E dizer: meu Deus, como a tua palavra é bela, como a nossa liturgia da nossa Igreja Católica é bela, se complementando, fazendo passo a passo daquilo que se liga em cada coisa. O que é que nós temos plantado em nossa vida? O reino dos céus ou o reino do pecado? O que é que eu tenho plantado na minha vida? Eu tenho deixado germinar o pecado? Porque do mesmo jeito que o reino dos céus se coloca como uma semente de mostarda, uma semente tão pequena, uma semente pequenina, e se torna uma árvore tão grande, podendo chegar de 3 a 4 metros, o pecado também se tornará grandioso, começando de coisas tão pequenas. No momento de ócio de Davi, onde ele passeava, ele se deparou com uma linda mulher, a desejou e foi dando passos, foi caminhando. Assim como a semente, a árvore cresce, ela desenvolve, ela nasce espiga, ela enche com seus grãos e depois o homem vem ceifar. Assim Davi fez. Ele olhou, ele plantou o desejo no seu coração e Satanás foi germinando, foi dando esse movimento, até que Davi foi lá e ceifou. Ceifou-se no pecado, se afogou no pecado com Betsabé, gerou um filho em seu ventre, tentou enganar o seu esposo, não deu certo, ceifou a vida de Urias.
trouxe a desgraça para sua casa. Assim é o reino de Deus também, da forma contrária ao pecado. O reino de Deus, quando é semeado, quando nós semeamos a palavra de Deus, ele vai germinando, ele vai trazendo graça, ele vai trazendo bênção e nós nem imaginamos. O que é que você escolhe no dia de hoje? Germinar a graça ou a desgraça? São pequenas sementes que nós distribuímos no dia a dia. São pequenos sorrisos ou pequenas inflamações, pequenas gotas do fel, do nosso amargor, da nossa ira, da nossa raiva, que vamos semeando sementes de maldade. Ou podemos semear sementes do bem, sementes da palavra, sementes de Deus. O que é que nós escolhemos semear no dia de hoje? O que é que eu, Rafael, escolho semear? O que é que você, meu irmão e minha irmã, escolhe semear? Semear a discórdia ou semear a concórdia? Semear o amor ou semear a desgraça? O que é que nós temos semeado? Nós temos semeado a misericórdia? Nós temos nos aprontado para ceifar diante da graça de Deus? Porque não basta apenas semear. O processo do crescimento é com Deus. Mas a colheita é você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. É nossa. O que nos cabe, Deus não faz. O que cabe a Deus, Deus completa. E aí precisamos decidir. Dizer não às sementes do pecado. Dizer sim às sementes da graça. E dizer sim ao tempo da colheita. Não fujamos do plantio. Não escolhamos as sementes erradas. Aguardemos o tempo de Deus. Mas no tempo da colheita, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. No tempo da colheita, eis-me aqui, Senhor. Que Deus possa nos dar sabedoria no dia de hoje. Quais são as sementes que precisam ser retiradas? Quais são as ervas daninhas que têm infestado a nossa plantação? E quais são as sementes pequeninas de mostardas que nós devemos semear na terra do nosso coração, para que Deus realize o milagre, a obra do germinar e do crescer, para que no tempo certo nós possamos colher na graça de Deus. Amém, povo de Deus? Convido você a compartilhar esse vídeo, a mandar para alguém que Deus colocar no seu coração. Semeie boas sementes, germine boas sementes. Coloque boas sementes no coração daqueles que estão necessitados. Porque o milagre do germinar, o milagre da concepção desta palavra é feito por Deus. A nós cabe apenas semear. Amém? Até o próximo encontro, que Deus nos abençoe e nos conduza para que as palavras de Deus sejam sempre graça e misericórdia em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.